Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite. Espero que vocês estejam bem, não é? Se cuidando, usando a máscara, realizando distanciamento social e esperando que vocês estejam com muita, mas muita saúde mesmo, que é isso que importa. E vamos prosseguir a nossa aula de hoje, nosso conteúdo, o conteúdo do oitavo ano, conteúdo esse que trata em relação à guerra da independência norte-americana, como essa situação, esse conflito, a independência vai ocorrer. Vale a pena destacar, vale a pena informar, lembrar, falar mais uma vez que nós tínhamos ali uma situação muito importante, que era o quê? A relação entre Inglaterra, a metrópole, e Estados Unidos, a colônia. Como isso se dava? Se dava mediante a colônia Estados Unidos, colônia Estados Unidos aqui, fornecer para a Inglaterra aqui os produtos necessários para desenvolvimento da Inglaterra. Era o pacto colonial. No entanto, essa situação acontecia mediante aos colonos, vez por outra, se rebelarem, se revoltarem, os colonos norte-americanos se rebelarem contra a Inglaterra, não aceitando todas as leis, todas as imposições, todos os impostos colocados pela Inglaterra. Havia uma situação de questionamento. Os ingleses começaram a questionar o porquê disso, o porquê daquilo. E os exageros que a Inglaterra estava impondo à colônia dos Estados Unidos, norte-americana, algumas situações foram começando a gerar desgaste, gerar conflitos. Por quê? Justamente isso. Os colônios não admitiam determinadas situações, se rebelavam, esperneavam. E essa situação a gente vai começar a entender a partir de hoje. Destacando também um aspecto importante, que já foi dito por mim, que 13 colônias, as 13 colônias do norte, elas conseguem dar um salto à frente. Por quê? Porque elas conseguem ali uma unificação, uma união entre essas colônias e começam a pensar de forma única. Ou seja, aquilo que era produzido era voltado para o mercado interno, o mercado externo, buscando mercado interno, buscando cada vez mais uma autonomia, não é verdade? Isso, muito bem, viu? Você vai longe, continue assim. Na página 159, nós temos as 13 colônias colocadas aqui para a gente através de mapa. Olha aqui, muito bonitinho o mapa. Estão observando aqui, ó? Isso, as 13 colônias aqui, estão observando, não é? Muito bem, viu? Você vai longe. E aqui você observa a presença aqui nessa legenda de franceses, de ingleses, das 13 colônias inglesas aqui que conseguem a autonomia inicial, não é? Colônias do norte. O mapa, a legenda que tem no mapa diz assim: mapa que demonstra a guerra pela independência dos Estados Unidos. Diz assim, logo depois da legenda tem um textinho que eu preciso
ler com vocês e explicar a vocês. Diz assim: os combates se intensificaram gradativamente. Professor, o que significa esse termo aí que o senhor acabou de dizer, gradativamente? Muito bem, viu? Preste atenção aí, tá indo bem, parabéns. Continue assim. Gradativamente significa aos poucos. Aos poucos, olha aí, já pode se mostrar mais tarde, viu? Em 1776, os revolucionários receberam apoio do rei Luís XVI da França, na forma de uma enorme quantidade de armas e munições. As principais batalhas da Guerra da Independência Americana foram Lexington, em abril de 1775, com vitória americana, e Bunker Hill, em 1775, também com vitória dos colonos. Outra batalha, Saratoga, em 1775, só que em outubro, com vitória dos norte-americanos. Germantown, em outubro de 1777, vencida pelos ingleses. Jamestown, em julho de 1781, com vitória dos ingleses. E Yorktown, outubro de 1781, com vitória dos colonos. Aqui no nosso livro surge mais uma vez uma figura justamente em cima do conteúdo sobre a Guerra da Independência dos Estados Unidos. Olha aqui a imagem. Isso, muito bem. Aqui tem a legenda: a independência dos Estados Unidos foi fruto da reação dos colonos americanos contra a política exploradora da coroa inglesa. A exploração da colônia inglesa chega a tal nível que os colonos começam a se rebelar. Deu para entender? Lembrando que você, estudando esse assunto comigo, poderia ficar pensando: ô professor, eu posso traçar uma comparação entre a independência dos Estados Unidos e a independência do Brasil? Posso, de certa maneira, mas a grosso modo, da prática, era uma colonização diferente. Por quê? Porque a colonização inglesa nos Estados Unidos, no continente aqui, na América do Norte, dos Estados Unidos, era uma colonização de povoamento. E a nossa colonização, que nós vivenciamos, a colonização portuguesa em nosso território, foi uma colonização de exploração. Muito bem, viu? Vai longe. Indo para a página 160, temos uma imagem que vai destrinchar aquilo que eu já falei, que a independência dos Estados Unidos possui uma relação intensa com quem? Com o iluminismo. Lá atrás foram lançadas essas bases do iluminismo, não é? Lá atrás. E essas bases do iluminismo foram germinando, foram crescendo, foram se desenvolvendo, não é? E aqui mais uma figura aparece. Desta vez, a figura está aqui em uma reunião de pessoas, de homens defensoras do iluminismo, que diz assim: a reação violenta da coroa inglesa nos anos anteriores à independência americana fez com que se organizasse o segundo Congresso Continental da Filadélfia, em 1776. Esse congresso, que dessa vez tinha participação
das cidades da região sul dos Estados Unidos, discutiu abertamente e de forma intensa a independência dos Estados Unidos. Sob a liderança de Thomas Jefferson, foi declarada a independência em 4 de julho de 1776, através da Declaração da Independência. Os combates e as mortes, no entanto, perduraram até 1782. Após várias derrotas, o rei inglês George III, em 1783, finalmente assinou o Tratado de Paris, reconhecendo a soberania das colônias. Aconteceu. A independência dos Estados Unidos teve características interessantes, não ficando apenas nos conflitos armados, mas também em uma declaração escrita. Isso ocorreu no ano de 1776, durante o segundo Congresso Continental da Filadélfia. A Declaração de Independência dos Estados Unidos teve apenas 26 cópias. Em 2012, foi encontrada mais uma cópia, que estava no meio das correspondências dos colonizadores americanos, que se encontravam nos arquivos nacionais britânicos. A última cópia até então havia sido encontrada em 1989 no mercado de pulgas e leiloada por 8 milhões de dólares. Dito isto, vamos realizar agora exercícios da página 161. Na página 161 tem assim: praticando conhecimento. As constantes desavenças entre a Inglaterra e as 13 colônias americanas estavam cada vez mais intensificadas, principalmente diante do aumento da exploração da coroa inglesa sobre a produção dos Estados Unidos. Diante desse cenário, reflita e comente sobre as leis proibitivas. A resposta, então: duas situações foram decisivas para a aplicação das leis proibitivas. Duas situações. A resposta é essa aí, ó. Presta atenção aí no serviço, viu? Duas situações foram decisivas para a aplicação das leis proibitivas. A primeira, os altos gastos da coroa inglesa. Os altos gastos da coroa inglesa. Ponto e vírgula. A segunda, vírgula, o posicionamento dos colonos contrários aos ingleses e ao lado dos franceses. O posicionamento dos colonos contrários aos ingleses e ao lado dos franceses. Ponto. Assim, os ingleses estabeleceram a lei do melaço e a lei do selo, visando aumentar seus lucros. Número 2. Questão número 2. Comente a lei do melaço. A resposta: essa lei estabelecia um imposto sobre o melaço de cana, vírgula, usado na fabricação do rum, vírgula, que não fosse trazido de colônias inglesas. A lei do selo obrigava qualquer documento. Resposta:
Obrigava qualquer documento colonial a ter o selo para que fosse válido. Terceira questão, essa foi a resposta. Terceira questão. As relações entre os colonos americanos e a coroa inglesa cada vez mais se complicavam. A situação piorou após a Guerra dos 7 Anos. De posse dessa informação, analisa a relação entre os colonos e o parlamento inglês. A resposta, lá vai. A relação entre os colonos e o parlamento inglês piorou com a Guerra dos 100 anos, dos 7 anos, muito em função de as colônias estadunidenses terem se colocado ao lado da França e contra a Inglaterra. Ponto. Após as leis proibitivas, os colonos passaram a reagir, inclusive reclamando maior participação no próprio parlamento, associando o pagamento de impostos à sua participação. Essas divergências acabaram gerando sentimento patriótico. Um sentimento patriótico nos Estados Unidos. Ponto. Essa é a resposta. Quarto quesito agora. Página 161. Relacione a cobrança pesada de impostos sobre os produtos das 13 colônias com um episódio conhecido como Festa do Chá. Resposta. A busca por maiores recursos fez a coroa inglesa aumentar os impostos às 13 colônias norte-americanas, às 13 colônias americanas. Ponto. As 13 colônias americanas. Os colonos reagiram e fizeram os ingleses recuarem. Ponto. Os ingleses recuarem. Ponto. Em compensação, os ingleses passaram a levar chá da Inglaterra para os Estados Unidos a preços baixos, o que complicou financeiramente os colonos. Ponto. O que complicou financeiramente os colonos. Ponto. A reação foi a chamada Festa do Chá de Boston, quando os colonos invadiram os barcos ingleses e atiraram as caixas de chá ao mar. Ponto. Não é? Ponto. Vamos para a página agora 162, que também trata desse conteúdo. Não é verdade? Isso. Diz assim, quinta questão, 162. Em resposta à Festa do Chá de Boston, a coroa inglesa criou as leis intoleráveis, que acirraram ainda mais as relações entre colonos e ingleses. Comente. Letra A Lei do Porto de Boston, criada em 1774,
foi uma resposta à festa do chá. Ponto. Consistia em manter o porto de Boston fechado a qualquer embarcação enquanto não fossem pagas as caixas de chá atiradas ao mar. Não é? Ponto. Lei do aboletamento. Letra B. Lei do aboletamento. Criada em 1774. Ponto. As autoridades coloniais passaram, através dessa lei, a dar estrutura e instalações adequadas aos oficiais soldados ingleses. Ponto. A outra lei é a Lei de Quebec, criada também no ano de 1774. Essa lei foi mais específica para o Canadá. Ponto. Como os ingleses controlaram essa região após a Guerra dos 7 Anos, para prevenir possíveis reações dos colonos contra os ingleses, estabeleceu-se a liberdade religiosa de costumes. Então agora os ingleses tinham liberdade de culto religioso, não é? A coisa que eles já estavam pleiteando, desejando há um bom tempo. Indo para a página 164, o nosso livro recomenda aqui o filme O Patriota. Eu já assisti esse filme. Ele é muito interessante, se encaixa perfeitamente com esse momento histórico. Se você tiver a oportunidade de assisti-lo, eu vou parabenizar você, viu? Muito legal, muito bom mesmo. Não é? Muito bom mesmo esse filme. Na primeira questão, na página 164, surge agora uma questão de múltipla escolha, não é verdade? Não é? Múltipla escolha. Primeira questão. O Congresso não poderá legislar de modo a estabelecer uma religião ou proibir o livre exercício dos cultos, cercear a liberdade, ou seja, reduzir a liberdade da palavra ou da imprensa, restringir o direito do povo de se unir pacificamente ou de dirigir ao governo petições para reparação de seus agravos. O conteúdo desse texto identifica-o como pertencendo ao quê? Isso, muito bem. Tem aqui a letra A, Revolução Soviética, letra B, Revolução Americana, letra C, Revolução Francesa e letra D, Revolução Fascista. Qual seria, pessoal, a alternativa a ser assinalada? Isso. Letra B, Revolução Americana. Revolução Americana. Vou deixar a questão número 2 para vocês fazerem aí, na página 164. Indo para a página 165, nós temos assim. Terceira questão. Uma forma de arrecadação de impostos e de censura foi imposta pela metrópole inglesa aos colonos das 13 colônias, em 1765. Através da letra A, leis denominadas pelos colônios intoleráveis. Letra A. Letra B, lei do selo. Letra
C. Lei de Townshend. Letra D. Criação de um tribunal metropolitano de averiguação de preços e documentos na colônia. Letra E. Permissão de circulação exclusiva de jornais ingleses metropolitanos. Quarta questão. Uma das características básicas do processo de independência das 13 colônias da América do Norte é isolamento do movimento no contexto americano. Letra A. Ocorrência pacífica. Na letra B. Letra C. Adoção de uma Constituição republicana parlamentarista. Letra D. Alteração da estrutura social vigente. E a letra E. Preservação da unidade territorial. Preservação da unidade territorial. A quarta questão, a alternativa a ser assinalada é a letra E, não é? A letra E. A letra E, muito bem, não é? Vou deixar as demais páginas para que vocês possam, né, realizar atividade. A 165, não é? A 166, a 167 e chegamos na 168, né? Aqui vai falar sobre a expansão territorial dos Estados Unidos e também vai mencionar sobre a Guerra Civil Americana. Escute bem, o avanço territorial dos Estados Unidos vai ocorrer mediante a anexação de territórios que foram do México, compra de territórios que eram da Espanha e da França e a região que foi cedida pelo México e a região de Oregon, que fica lá no noroeste dos Estados Unidos, aliás, na região oeste dos Estados Unidos, como sendo a região que foi adquirida dos Estados Unidos pela Inglaterra, dos Estados Unidos adquiriu, que era da Inglaterra. Então, essa situação posta, colocada, você vai perceber que a configuração territorial atual dos Estados Unidos, ela é nada mais, nada menos do que uma série de fatores que vão favorecer para que os americanos pudessem, não é, adquirir os seus territórios que hoje temos conhecimento, não é? Pois bem, o que é que temos aqui? Na página 168, já apresenta para aqui para a gente uma introduçãozinha, não é? E diz assim, abre aspas, retirado de um texto de Ramos e Miranda. Ao se estudarem os acontecimentos políticos sociais dos Estados Unidos na própria emancipação das ditas 13 colônias, o que é emancipação? Emancipação significa o quê? Independência. Base territorial fundamental do país. Percebemos a importância da coletividade diversificada, porém agregada, ou seja, junta, próxima, pelo discurso unificador de One Nation, One World, que se apropria dos valores que estas sociedades já traziam, tais como a família, o trabalho, o esforço individual, aquilo que Weber coloca como ética protestante, e os difunde, legitimando como valores base para a nova nação que se coloca no cenário mundial. Em suma, uma sociedade de imigrantes que quer unir-se em torno
de um discurso nacionalista. Essa é a ideia norte-americana. Um grupo de imigrantes que se unem em torno de um nacionalismo muito forte, que até hoje é uma característica dos Estados Unidos. Bem, pessoal, eu vou parando por aqui. Na próxima aula, viu? Nós vamos prosseguir. Se cuidem, um forte abraço a todos e até lá. Tchau, pessoal.